Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Segunda-feira, acorda! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um devocional. Karine e Fábio e Karine. Fala, povo de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, muito bom dia. 23 de fevereiro de 2026, 6h07 da manhã, estamos aqui mais uma vez na sua telinha aqui para poder exaltar e glorificar o nome do Senhor, começando essa semana, devocional de Salmos. Glória a Deus, estou com sono. Vamos orar então para poder começar? Vamos lá. Se você pode, tá? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós mais uma vez louvamos e engrandecemos o Teu nome sempre, pelas Tuas maravilhas, pela Tua graça, misericórdia e bondade que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas sem merecermos. Pai, tome esse devocional nas Suas mãos, essa vida, Pai, que nos ouve nesse momento agora, nesse início de semana, meu Deus, uma segunda-feira, meu Pai. E eu te peço, Deus Todo-Poderoso e Eterno, que o Senhor venha guardar os nossos irmãos e falar, ó Pai, pela Tua misericórdia, através das nossas vidas, nesse devocional, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Gente, hoje Salmos, continuamos aí na nossa trajetória do livro de Salmos, devocional de Salmos. Hoje, Salmo de número 86. Isso aí. Eu começo ou você Ele começa? tem 17 versos, tá, gente? Então nós não vamos ler tudo. E ela vai começar, vai. Então vamos lá, gente. Esse salmo aqui, talvez na sua Bíblia você vai encontrar isso logo lá na epígrafe. É uma oração de Davi. E lendo ele, eu percebi que é uma oração que todo crente, todo salvo deveria fazer. Então eu te convido a fazer uma leitura desse salmo se atentando nos pormenores, tá bom? É uma oração, eu anotei aqui, ó, é uma oração de súplica. Não sabemos exatamente o momento que está acontecendo esse salmo, mas ele remete a alguma perseguição, alguma angústia vivida pelo rei Davi, onde estava cercado por homens cruéis. E aqui nesse salmo, Davi mostra a sua total dependência como servo. Ele reconhece a sua insuficiência diante de um Deus tão grande. Então aqui é uma oração que toca o coração de Deus. Se você observar, Davi ele inicia esse momento usando 3 argumentos. E eu quero ler aqui com você verso de número 1. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Guarde essa palavra, necessitado, primeiro argumento. Segundo, verso de número 2. Preserva minha alma, pois sou piedoso. Então, segunda coisa é a devoção, ele é piedoso, ele é fiel. Terceiro, vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Compadece-te de mim, ele botou a Deus, e salva-me, o teu servo que em ti confia. Ainda no finalzinho do verso de número 2. Então perceba, no verso 1 e 2, ele fala de necessidade, fala de fidelidade, devoção e por último confiança. Ele fala que em ti confio. Então, ele não é alguma coisa, né? Porque ele é rei, que ele joga isso na oração. Não. Ele vê que ele não tem nada, que ele é pobre, que ele é necessitado e que ele crê em Deus para mudar. Ele fala, eu sou aflito, eu estou necessitado. Ele fala, eu sou piedoso, eu sou fiel, eu confio em ti. E eu aprendo aqui uma verdade, a oração não começa com o que temos a oferecer a Deus, mas com o reconhecimento do que nos falta. Guarda isso, a oração, quando fazemos ao Senhor, ela não deve começar com o que temos a oferecer, porque a gente não tem nada para oferecer. Ele começa a oração mostrando, reconhecendo o que falta nele, tá? Então, verso de número 4. Verso de número 4, antes de ir para o verso de número 4, deixa eu só falar rapidamente desses argumentos aqui, eu já passo para o Fábio, não sei se ele vai, qual verso ele vai falar, mas argumento 1, tá? Eu botei aqui, ó. A humildade abre os ouvidos para o céu, guarde isso. A humildade abre o caminho para os céus. No original hebraico aqui, as palavras é de alguém que está desamparado, sem recursos próprios. Davi reconhece que apesar de ter um exército, apesar de ter um trono, apesar de ter uma posição, apesar de ter prestígio, fama, poder diante de Deus, ele é um mendigo espiritual. Essa é a verdade. Ele entende a sua autossuficiência
Eu botei aqui, ó. Ele entende que a autossuficiência é o maior bloqueio para a oração. Porque às vezes a gente se acha alguma coisa, né? A gente começa, não, mas Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não é isso que ele faz, não, tá? Então, Deus não atende nossas orações por causa do nosso mérito. Guarde isso. Deus não atende as nossas orações por causa do nosso mérito, mas por causa da carência, por causa da nossa carência admitida. Então, a pobreza aqui é o mesmo que humildade de espírito. É um coração quebrantado. Tanto que Jesus, quando você lê lá em Mateus, capítulo 5, verso 3, ele vai chamar uma pessoa que tem essa pobreza de bem-aventurado. Então, o argumento aqui que ele tratou aqui em relação à pobreza é isso, é essa carência espiritual. Segundo, ele é fiel. Ele falou, Senhor, eu sou fiel. Ele não está dizendo que ele é perfeito, mas que ele pertence a Deus. Ele está dizendo, eu estou sobre a tua aliança. Ser fiel não é ser sem pecado, mas é ser dedicado. Ser fiel não é ser sem pecado, mas é ser dedicado, tá? E por último, o argumento aqui que ele botou, em ti confio. Ele não confia num evento isolado. Ele não confia, ele confia no quê? Ele tem um estilo de vida, ele tem constância, ele sabe o Deus que ele serve. Eu botei aqui, ó, a confiança é o combustível que mantém a oração acesa enquanto a resposta não chega. A confiança é o combustível que mantém a oração acesa enquanto a resposta não chega. A oração não é um monólogo de exigência. Já percebeu? A maioria das vezes que a gente vai orar, e eu falo isso, esse salmo falou no meu coração em relação a isso. Quantas das vezes a gente chega para orar só para pedir? Não, gente, a oração é um diálogo de dependência. Você fala, mas você também escuta. E você também obedece. Você também ouve. Então, o céu, ele se inclina para baixo quando o homem reconhece que não pode subir sozinho. Não podemos subir para o céu sozinho, dependemos de Jesus, o mediador. Então, as nossas mãos devem estar vazias de quê? De orgulho, para que possamos ser preenchidos da provisão de Deus. Quer ser preenchido com a provisão de Deus? Quer receber aquilo que você tem pedido em oração? Suas mãos precisam estar vazias primeiramente de orgulho. Então, a palavra aqui, eu já passo uma oportunidade para ele. O que você tem levado para o altar? O que você tem falado com Deus em oração? Não tente esconder a sua fragilidade. Tenha sempre uma oração honesta. Vou falar bem rasgado para você entender. Para de ficar procurando frase bonita. Tem gente que vai, eu não sei orar, e fica procurando frases belas para reconhecer quem é Deus. Ele é meu refúgio. Gente, não gaste tempo tentando convencer a Deus que você merece ajuda. Ele já é bom, ele já é misericordioso. Use o caráter de Deus como seu argumento, porque ele diz, eu sou o Deus que provê, eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que liberta, ele é o eu sou. Então você não precisa ficar procurando, não, porque ele já é, tudo que a gente precisa ele já é, tá? Então, eu botei aqui, ó, primeira coisa que você precisa fazer, colocar alarme no seu telefone celular para orar, para pedir por misericórdia, para pedir por socorro, para falar com Deus. Eu botei aqui, ó. Todas as vezes que você ora essa oração, você deixa apenas de falar sobre o seu problema e passa a se movimentar em direção a Deus. Todas as vezes que você reconhece quem Deus é, você começa a se movimentar em direção a Deus. E você pode ter certeza que Deus, ele vai perceber e vai movimentar ao seu favor. Eu costumo dizer que Deus é um Deus de ação e reação. A gente fala e ele reage. A Bíblia é bem clara. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, o entregar e o confiar, eu e você que temos que fazer. E o ele fazer o mais, ele vai fazer a partir do momento que você fizer a sua parte. Isso aí. Vamos lá, gente. Eu quero só destacar o verso 3, tá bom? Vou falar só sobre o verso 3. Quero aqui primeiro ressaltar que Davi agora volta ou retorna como salmista aqui, depois de um período aí de alguns salmos que nós tivemos com Asaf, alguns com Corá também, os filhos de Corá, ou Coré, como queiram. Davi está retornando agora no Salmo 86 como salmista. Eu vou destacar somente o verso 3, que diz assim na versão King James atualizada: tem piedade de mim, Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Tá? Todo dia. Na versão NTLH diz assim: tu és o meu Deus, tem compaixão de mim,
Senhor, pois eu oro a ti o dia inteiro. Como é que está na versão NA aí? Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Todo dia, né? Deixa eu ver aqui na versão NVI. Pois clamo a ti todo o dia. Na versão... Meu Deus, saiu daqui. Puxa vida, peraí. Na versão ACF, olha só o que diz aqui, ó. Pois a ti clamo todo dia também. Na versão... Gente, errei aqui. Na versão... deixa eu ver outra versão aqui. NVT, diz assim, ó. Clamo a ti sem parar. Legal. Olha a variedade de palavras que são usadas para poder falar de uma disciplina espiritual, tá? Deixa eu ver aqui, Almeida Revista Corrigida, diz assim, ó, clamo todo dia. Eu quero deixar para vocês aqui claro que esse verso 3 aqui, de forma muito rápida, tá, gente? Ele nos mostra duas coisas. A primeira delas, a lamentação individual do salmista. Coisa simples, né? Pois é, mas a lamentação dele não é coletiva, é uma lamentação individual. Ele não está aqui igual em outros salmos, como ele já fez, como Asaf tinha feito, clamando por conta do povo. Agora a questão aqui, pelo menos nesse verso 3, tá? Pelo menos nesse verso 3, é tratamento dele, pessoal, individual, nuclear com ele. Núcleo, coisa, é com ele. Deus, tira todo mundo de perto, porque o negócio agora é comigo aqui. Eu preciso clamar a ti de forma individual para poder obter a tua voz e poder também, se o Senhor quiser assim, me dar uma resposta que o Senhor precisa. Eu sei que tem muitas das vezes, e a Bíblia diz para nós, né, para comunicarmos as nossas necessidades com os santos. A gente tem que pedir de fato intercessão para as pessoas, mas tem horas que vai ser só você e Deus. Tem horas que não vai ter pastor, não vai ter esposa, não vai ter esposo, não vai ter filho, não vai ter filha, não vai ter mãe, não vai ter pai, vai ser só você e Deus. Segunda coisa que eu quero apontar para vocês aqui agora é que as ininterruptas orações diariamente, todo dia, o dia inteiro, não sei qual a versão que você usa aí, persistem até que Deus o livrasse. Isso aqui me chamou a atenção, por quê? Porque a insistência de quem ora mostra mais sobre a perseverança de quem pede do que mais a soberania de quem dá e abençoa, que é Deus. Vou melhorar essa frase aqui, gente. A insistência de quem ora mostra mais sobre a perseverança de quem pede do que sobre a soberania de Deus. Meu Deus. Por quê? Porque Deus não precisa provar nada para ninguém. Meu Deus. Doeu, né? Posso falar outra coisa aqui? Então a gente conclui aqui o seguinte, que a insistência na oração molda o hábito diário de falar com Deus. Aleluia. Tá? A insistência em oração molda o hábito diário de falar com Deus. E outra coisa, gente, o tempo investido em oração a Deus é sobre tratar quem está pedindo, não tratar quem é solicitado. Porque Deus não precisa de tratamento de ninguém. Quem precisa ser tratado é você e eu. Somos nós. Então, percebam, gente, o tempo investido em oração... Gente, tempo em oração não é perda, é investimento. O tempo investido em oração a Deus é sobre tratar quem está pedindo, eu, e não tratar de quem está sendo solicitado, Deus. Deus não precisa de tratamento. Se você puder escrever isso aí agora, seria bom. Deus não precisa de tratamento. Quem precisa de tratamento somos nós. Sou eu. Tá? Escreve isso aí. Deus não precisa de tratamento. Quem precisa de tratamento sou eu. Escreve isso aí agora. E eu encerro aqui minha oportunidade dizendo o seguinte: regularidade em oração aguça o ato da devoção. Aleluia. Regularidade em oração aguça o ato da devoção. Se você passar a perceber aqui o verso 4, por exemplo, diz o seguinte, ó: alega o coração do teu servo, porquanto a ti, Senhor, elevo a minha alma. Então percebam, gente, o verso 4 é o resultado do verso 3. No verso 3, ele está pedindo piedade a Deus, clamando todo dia,
Só que no verso 4, a perspectiva muda, o prisma muda, porque ele diz o seguinte, ó, alega o coração do teu servo, continua sendo uma petição, mas uma petição com expectativa. Porquanto a ti, Senhor, eleva a minha alma. A minha vida interior está nas tuas mãos. O Senhor sabe o que faz. É isso. Glória a Deus. Como está a sua vida de oração? Davi orava todo dia. O aprendizado aqui é, precisamos melhorar. Que você venha colocar o seu telefone para despertar, porque olha, você coloca o telefone para despertar para ir para o trabalho, você coloca o telefone para despertar para lembrar de algum compromisso, então coloque o seu telefone para despertar para você ter um tempo com Deus, um tempo de investimento, tá bom? Todos os dias, para a glória de Deus. Maravilha. Por falar em investimento, tá aqui, ó, Aprendendo Cada Dia Mais sobre Mulheres da Bíblia, volume 1, Eva, Sara, mulher de Ló, H e Rebeca, um livraço, tá? Da minha esposa, tá aqui, ó. Gente, olha só, já vou deixar aqui já um comunicado para vocês. Essa semana a gente vai falar um minutinho de cada mulher, tá bom? Vai ser uma série rapidamente essa semana sobre Sara, Eva, mulher de Ló, H e Rebeca. Então não perca, eu vou colocar lá na rede vizinha. Na rede vizinha. Você curta, comente, compartilha. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. E é pensando e extraído desse livro. Então imagina o quanto que esse livro pode abençoar a sua vida, o seu ministério, para a glória de Deus, tá bom? Então hoje começa aí, vamos falar sobre, não sei se começa com Sara, Eva, vou pensar e daqui a pouquinho eu posto aí para vocês. Deus abençoe, tá bom, gente? Beijo no coração de todos, vamos orar, você ora. Pai, nós queremos ser gratos a Ti por essa rica oportunidade de ler a Tua palavra, de entender a Tua palavra, Pai, de perceber o aprendizado que ela nos traz. Agora nós Te pedimos, Senhor Deus, que não venha ficar só no entendimento, mas que venha a ser, ó Pai, uma ação prática nossa diária, assim como Davi fazia, e o Senhor o teve como um homem segundo o seu coração, que venhamos ser achados por Ti como homens e mulheres segundo o Teu coração, porque temos uma rotina, uma vida de constância, de disciplinas espirituais, de oração, de devoção, de leitura na palavra, de jejum. Pai, o Teu nome venha a ser glorificado através de nós. Te pedimos, ó Pai, a Tua graça, em nome de Jesus, ó Pai. Essa é a nossa oração no dia de hoje. Se você crê, concorda e deseja isso, diga amém. 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 Tchau, gente. Até amanhã. Beijo, Pai. Pai. Deus abençoe.